Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu começo por uma saudação também em nome do Grupo Parlamentar do PSD à Associação dos Oficiais das Forças Armadas, na pessoa do seu Presidente, Comendador José Arruda, mas também aos demais dirigentes associativos militares que se encontram presentes na Galeria de Honra. E saúdo naturalmente o Sr. Ministro da Defesa Nacional e a Sra. Secretária de Estado. Esta é, digamos, a sua primeira vinda ao Parlamento para debate, fazendo votos para que o seu mandato, que será de cerca de um ano, possa servir para reparar os danos reputacionais que o seu assessor, seja por ação, seja por omissão, causou ao prestígio das Forças Armadas Portuguesas, que é uma situação que nos preocupa bastante. Diversos casos ocorreram durante os 3 anos de mandato do ex-ministro Azeredo Lopes. Em primeiro lugar, a questão do Colégio Militar e a demissão que motivou a demissão de um chefe de Estado-Maior do Exército. Por outro lado, uma indefinição que ainda continua quanto ao modo de assegurar no futuro as missões da Força Aérea Portuguesa que estão sediadas na base aérea do Montijo, com a sua abertura ao tráfego civil. Por outro lado, também a demissão do comandante do Regimento de Comandos, o Coronel Pipa Amorim, por um delito de opinião. Aliás, continuamos à espera da resposta formal por parte do Ministério da Defesa Nacional à nossa pergunta ao Governo sobre esta matéria. Obtivemos apenas, por parte do Ministro anterior, um comentário jocoso que eram questões de soalheiro. Por outro lado, continuam a questão das cativações e dificuldades na operação corrente dos diferentes ramos das Forças Armadas e, por último, mas não por menos, a questão do caso Tancos. O caso Tancos, quanto a nós, representa uma falha muito grave na qualidade da segurança de Portugal. E da nossa parte, o PSD, não deixamos nem deixaremos de reafirmar a necessidade de se apurarem os factos e as responsabilidades ao nível judicial, mas também ao nível político. Por isso, insistimos diversas vezes em requerer e questionar os responsáveis diretos e não deixamos nem deixaremos de pugnar pelo apuramento das responsabilidades nos planos político e operacional e, naturalmente, viabilizamos a proposta do CDS de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o furto de Tancos. E, Sr. Ministro, deixe-me dizer que as atrapalhadas nesta matéria foram inúmeras. Os diretores do Serviço de Informações da República Portuguesa e a Secretária-Geral do Serviço de Segurança Interna souberam do sucedido através dos jornais 48 horas depois do sucedido. Não houve, por parte nem do Exército nem do Governo, e continua, pelo juízo, a não haver, uma narrativa coerente porque aquilo que é do conhecimento público não bate certo. Durante todo este tempo, o Exército, tal como o Governo, continuaram sem saber exatamente aquilo que aconteceu. E chegámos à conclusão, nos tempos mais recentes, que o caso Tanco, afinal, são 2. Portanto, é aquilo que o saudoso António Silva diria como um bicaso. Por um lado, a desaparição do material de guerra, por outro lado, a sua reaparição, com suspeitas graves de encenação e que estão na razão direta, porém inconfessável, da demissão do anterior Ministro da Defesa e do anterior Chefe de Estado-Maior do Exército. Um e outro casos, aliás, dignos de uma rábula de Raul Solnado. E a pergunta que deixo ao Sr. Ministro sobre esta matéria, que são 2, tem o Exército problemas quanto ao inventário do seu material? Se não, como explica as divergências, quer quanto ao material furtado, quer quanto ao material recuperado, a menos e a mais? Por outro lado, eu gostaria de saber se o Sr. Ministro partilha ou acredita na tese do seu antecessor que, em entrevista, afirmou que, no limite, pode nem ter havido furto. Por outro lado, e é uma questão que nós levantámos aqui através de um requerimento que não foi aprovado na Comissão, no sentido de o Sr. Ministro poder ter vindo aqui mais cedo, isto é, quais efetivamente as razões da admissão do ex-chefe de Estado-Maior do Exército, o General Reviste Duarte, se foram motivos pessoais, como ele alega na carta que foi enviada, ou se foram motivos políticos, como ele escreve na mensagem que enviou aos militares do Exército. Eu gostaria até, aliás, aqui de citar as afirmações em entrevista por parte de António Mota, Presidente da AOFA, que diz que a demissão do General Reviste Duarte é inesperada,
O general teve um mandato de 2 anos e meio, com muitos acontecimentos que não lhe facilitaram em nada o mandato e estaria agora a apenas 6 meses do final do mesmo. E que referiu também que, devido à resiliência que o general Revisco Duarte demonstrou ao longo do tempo, não era expectável a sua demissão. Não sabendo nós em concreto as razões que o levaram a pedir a demissão, sabemos pela carta que enviou aos militares que as condições políticas não lhe permitiram manter-se no caso. Portanto, gostaria de obter um comentário seu, até porque foi aventado na comunicação social que o Sr. Ministro estaria na razão direta do seu afastamento e, portanto, gostaríamos de poder saber exatamente aquilo que aconteceu, se é que nos pode adiantar alguma coisa. Em matéria orçamental, tem havido aqui uma diferença muito grande durante a execução dos diferentes orçamentos por parte deste Governo entre aquilo que é orçamentado, o Sr. Deputado do Partido Comunista terá a ocasião de poder... Vamos estar a trabalho na geringonça. Exatamente. Sr. Deputado, faça favor de continuar, por favor. Sr. Deputado, faça favor de continuar a sua intervenção. Vamos criar condições para o Sr. Deputado continuar a intervenção. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quanto à questão das cativações, que afetam transversalmente todos os setores da administração pública e a Defesa Nacional não tem sido a exceção. Sabemos que a Lei de Programação Militar não tem tido cativações, é certo, mas para não haver cativações na Lei de Programação Militar, significa que no resto do bolo orçamental destinado à Defesa Nacional, elas parecem existir em quantidade. Por um lado, desde o início do mandato, o Governo, e espero que aqui haja uma exceção relativamente a isso, o Governo parece querer confundir, de propósito, o orçamentado com o executado em anos anteriores, sendo que o executado fica sempre aquém dos 90%. Ora, numa das inúmeras visitas que a Comissão de Defesa Nacional efetuou a unidades militares dos 3 ramos das Forças Armadas ao longo deste mandato, e em conversa informal com um chefe militar de um dos ramos das Forças Armadas, e à pergunta se está satisfeito com o que o Orçamento de Estado lhe reserva para o ramo que comanda, o chefe militar respondeu da seguinte forma: com o orçamento que tenho, muito satisfeito. Com o que efetivamente recebo, é que não. E, portanto, sem esgotar o tempo e respondendo ao apelo da Sra. Presidente da Comissão, gostaria que o Sr. Ministro pudesse comentar esta afirmação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado